Rapaziada que está assistindo a aula ao vivo, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Pessoal que vai assistir a reunião gravada, espero também que corresponda com a expectativa. A gente sempre trazendo um pessoal que entende do que está falando. Agradeço muito ao Dr. Felipe que se disponibilizou de vir aqui, de reservar um tempo dele para participar dessa reunião com a gente, né? É difícil a gente conseguir de bate-pronto entrar em contato e a pessoa já topar, né? Comprar a nossa ideia aqui. O Dr. Felipe foi super solícito, ele e o Cris, né? Os dois foram extremamente solícitos no meu pedido. E agradeço muito, doutor. Muito obrigado, tá? A partir de agora a palavra é tua. Você que toca aí a reunião da forma que melhor for para ti. Beleza? Obrigado, doutor. Perfeitamente. Bom, eu que agradeço, na verdade, o convite. Para mim é uma oportunidade de estar aqui, né, com os senhores. Até a gente fez aqui mais descontraído, do próprio nome já diz também, até aproveitar assim, num momento mais informal também, né, mas ao mesmo tempo com esse objetivo de poder passar aqui também algumas informações sobre esse trabalho que eu já venho realizando já há alguns anos, né? Estou há 12 anos no mercado, aí vou até falar um pouco disso para vocês, mas para falar aí, sobretudo, da questão do trabalho da psicologia forense, né? Como que a gente vem lidando, trabalhando em consonância, né, com o profissional da área do direito, né, principalmente na área criminal. Então, esse é o nosso tema aqui hoje. E, na verdade, então, para mim, assim, é uma oportunidade, né, eu que agradeço o convite, né, feito aqui pelo Dr. Renato, né, o Christian é meu parceiro aqui também, trabalha comigo aqui na consultoria. Então, para a gente é sempre uma oportunidade para poder estar tratando desses temas, que são de interesse, tanto do nosso trabalho, né, vou falar um pouco aqui da prática mesmo, vou trazer aqui um pouco desse dia a dia, de como como a gente vem desenvolvendo esse trabalho como assistente técnico, parecerista, né, dentro da área da psicologia. Então é de grande interesse e, ao mesmo tempo, também faz parte desse nosso interesse de troca de informações, né, aí mais acadêmico, esses momentos que também propiciam o conhecimento, as trocas, a gente também considera de grande valia. Por isso que aceitamos assim, o convite de pronto. É difícil, sim, a questão de agenda, a gente sabe, né? Imagino que vocês também todos, a gente tem uma agenda muito corrida, mas, por outro lado, também a gente vê essa necessidade do profissional cada vez mais também precisar ali investir na sua capacitação, né? Então, isso acaba sendo parte também da nossa realidade. E sempre que a gente tem essa oportunidade, a gente costuma também fazer essa troca, né? Levar esses temas aí nesse tipo de situação, nesse momento. Então, em reuniões, em grupos, em palestras, em eventos, né? Em palestras na OAB, já tive também algumas oportunidades, no sentido até mesmo de esclarecimento, e que isso também faz parte um pouco aí do dia a dia do meu trabalho, que eu diria que até é uma questão assim, de mostrar também para o advogado, também é um pouco o papel nosso, no sentido até pedagógico, né, psicopedagógico talvez, né, de também mostrar como ele pode trabalhar com esse profissional. É importante que o advogado saiba, né, e muitas vezes a gente que precisa também orientar o advogado, né, olha, você pode nesse tipo de situação recomendar para o seu cliente, por exemplo, também constituir um assistente técnico para acompanhar aquelas questões periciais, né, ou constituir um profissional dessa área que possa trazer um parecer, que possa trazer algo para agregar para a sua defesa também. Então, a gente também dá essa recomendação e, ao mesmo tempo, vai informando, né? Isso, óbvio, não é algo novo, né, mas que também vem ali expandindo cada vez mais a natureza desse trabalho, né? Cada vez mais os advogados
não é novo dentro ali da questão judicial, mas cada vez mais a gente vê a importância desse tipo de trabalho, né? Multidisciplinar, interdisciplinar, outros saberes, se relacionar com outros profissionais, isso acaba sendo uma realidade. Então, eu vou trazer aqui para vocês hoje, né? Tô falando assim para já ir situando para vocês um pouco do que é o meu objetivo aqui de fala, do que eu vou apresentar, do que eu pretendo apresentar, e um pouco de onde eu estou, né, partindo dessas informações, de onde eu estou trazendo para vocês, que é justamente da minha atuação e da minha área de competência aí, que é dentro da psicologia forense, e a aplicação dela na questão criminal. Esse é o tema do nosso interesse hoje. E é óbvio que eu não vou conseguir contemplar tudo que eu gostaria também dentro da questão criminal, porque a gente tem, vou mostrar para vocês, inclusive, como é amplo a inserção desse profissional. Talvez o meu objetivo aqui é até fazer com que vocês saiam daqui vendo mais possibilidades ainda, né, de trabalho ou de atuação. Se eu atingir esse objetivo, eu já me dou por satisfeito. Mas, óbvio que eu não vou poder mostrar tudo o que eu gostaria da atuação desse profissional dentro das questões aí criminais. Então, vou tocar em alguns temas e até mesmo a gente pode pensar em futuros outros encontros que a gente possa abordar algum tema específico, algum tema de interesse de vocês, porque, como eu já vou demonstrar aqui hoje, assim, existem muitas possibilidades, que eu quero mostrar isso, de aplicação, né, do conhecimento científico da psicologia, sobretudo a psicologia forense, na aplicação principalmente na área criminal. É aí que a gente encontra uma grande variedade, né, um grande leque de assuntos e possibilidades e técnicas que são utilizadas, né? Algumas delas, por exemplo, que a gente vai poder, basicamente, tudo que diz respeito à questão do comportamento humano, ao funcionamento mental, né, de como funciona, ao diagnóstico psicológico, né, de uma questão que vai ter relação com uma questão criminal. Então, a gente vai ver, assim, de uma maneira ampla, a psicologia tendo essa inserção em tudo que tem relação nesse sentido, de entender o comportamento, de entender o funcionamento mental, de entender as motivações psicológicas, né, de entender um diagnóstico, mas veja, como isso possa ter uma implicação no direito, como isso possa ter uma implicação ou ligadas às questões criminais, quais vão ser as implicações que isso tem. Então, veja que, inclusive, a lei prevê certos marcadores e certas questões que são de ordem psicológica, né? Como, por exemplo, a questão de avaliar a sanidade mental, né? O incidente de sanidade mental, para classificar, né, uma questão de poder atribuir a imputabilidade a alguém. Veja que 2 marcadores legais são de ordem psicológica, que é, primeiro, né, se ele tem consciência e entendimento, né, sobre aquilo que ele praticou, né, ou seja, o delito. Então, a questão da consciência, da cognição, essa é uma questão de ordem, né, psicológica, mental, do nível da consciência, do entendimento do sujeito. Então, quem avalia essas questões? Como que eu posso dizer isso para o direito que vai se importar para averiguar o grau de consciência que ele tem sobre uma situação? Né? Isso é um dos critérios. Agora, o outro quesito, né, também é um quesito psicológico no sentido da autodeterminação, né? Ou seja, se ele pode se autodeterminar conforme aquele entendimento. Né? Então, esse quesito também precisa ser discutido ali no sentido de conferir a imputabilidade, por exemplo. Então, também existem problemas relacionados, né, com crimes ligados, por exemplo, a problemas psicológicos, a transtornos, a diagnósticos, a questão de uso de drogas e substâncias. Né? Nós vamos encontrar aí também temas ligados, né, para a inserção
de analisar essas categorias. Então, o que eu estou querendo dizer é, primeiro, ir dando um panorama assim, mais amplo da psicologia, do que ela avalia dentro do direito, né? Se você for analisar bem historicamente, isso começa um pouco com a inserção da psiquiatria dentro da área do direito, né? Se você for verificar bem, a psicologia é uma ciência nova, né? Tem 60 anos no Brasil. Então, essa inserção, ela começa quando no direito precisava se aferir a sanidade mental de alguém, né, que cometeu um crime, e isso só poderia ser analisado do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, que é o mesmo tipo de avaliação, né, para determinar isso, o grau de entendimento, né, se a pessoa pode se autodeterminar, né, porque pessoas que também são portadoras de alguma patologia, que vão inclusive, determinar o comportamento dela em algum tipo de caso de crimes, por exemplo, de condutas de crimes sexuais, por exemplo, em alguns tipos de casos de transtornos da sexualidade, ou seja, ela também é portadora de uma patologia que necessariamente ela vai se autodeterminar de determinada maneira. Então, isso era interesse, nesse sentido, de analisar essas questões que estavam em volta, né, ligado ao tema aí da saúde mental, vamos colocar assim, de um modo geral. Então, isso para mostrar para vocês que esse era o interesse ali do operador do direito, da justiça, né, do sistema de justiça como um todo, né, e aí começa a entrada dos peritos, da psicologia, da psiquiatria forense, né, analisando esse tipo de situação. Só que o que ocorre é que com a evolução disso, a inserção ela vai se ampliando, porque tudo que diz respeito, né, a comportamento, a motivação, né, vai tendo uma ampliação muito maior. Também fazem parte ali de dinâmicas psicológicas, né? Veja, a motivação dentro de uma investigação criminal, ela é importante para entender o conjunto do crime, né? Eu posso entender o crime, posso classificar, entender o delito, mas se eu também não entender a motivação do sujeito ou dos envolvidos, eu não consigo fechar aquele entendimento. E a motivação é também um domínio psicológico do sujeito. Eu preciso entender, né, o que motiva ele a agir daquela maneira, mesmo uma conduta criminosa. Então, é justamente a busca desse entendimento que vai ali fazer essa relação da matéria psicológica com a questão legal, num sentido de, claro que o operador do direito, ele vai ter uma visão normativa, ele vai precisar aplicar a lei, buscar classificar os comportamentos para dar essa visão. Mas ele vai, então, precisar justamente ali, nas suas teses ou no exercício ali do seu ofício, justamente, às vezes, também ter um ponto de vista que vai poder agregar em questões ali de ordem de outras matérias, como, por exemplo, psicológicas, né? De um entendimento de como as pessoas agem, né, de como elas agiram, de como elas se relacionaram, do que está envolvido aquilo com a situação legal, com a situação do delito, né? Então, psicológica, sociológica, ele precisa ter essa análise ali para ele ter o entendimento e poder ali justamente operar o direito com aquele entendimento. Seja o advogado ou mesmo a promotoria, né? Assim, às vezes até brinco com os advogados assim de defesa, porque a gente trabalha muito com a questão do advogado de defesa, e muitas vezes ele acaba ali, tá defendendo o seu cliente, está mostrando, inclusive, as falhas de um processo judicial, como o standard probatório, por exemplo, dos trabalhos periciais são muito deficientes, né? E aí acaba que a defesa que precisa trazer à tona, trazer também peritos particulares, né? Comprovar essas questões, mas que também seria interesse do Estado, né? Ou da promotoria, fazer uma investigação de melhorar um pouco esse nível de qualidade da prova, né? Então, só para a gente colocar isso como reflexão de uma discussão que a gente costuma fazer, inclusive. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, dessa maneira,
tecnicamente, a gente vai tendo condição de auxiliar a defesa, né, ou a acusação em muitas questões que vão envolver ali o comportamento, o diagnóstico, as motivações, para entender e configurar e classificar e aplicar até a lei, né, dentro ali de uma situação que houve que precisa ser avaliada dentro dessa matéria, dentro dessa natureza, desse contexto, tá? Então, isso para mostrar para vocês a aplicabilidade em diversos contextos, né? Como, por exemplo, na questão ali de determinar a sanidade de alguém, na questão de determinar atenuantes, a inimputabilidade ou até mesmo a semi-imputabilidade, né? Porque vejam outra coisa que é interessante, no texto legal ele não está dizendo que a semi-imputabilidade, né, ela precisa ser 100% ou nulo a essa capacidade do entendimento. Se tiver alguma coisa que prejudica, né, ou alguma questão de uma outra ordem que pode prejudicar a maneira de se autodeterminar, aquilo pode configurar como um atenuante. E isso precisa ser visto, isso precisa ser avaliado. E a crítica que eu estou dizendo aqui é que quando isso não é feito, muitas vezes, pelo processo judicial, ou a defesa, não é que é obrigação da defesa, mas também no processo judicial, muitas coisas deixam de ser avaliadas, né? Muitas coisas deixam de ser analisadas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Existiram uma série de situações, de casos que a gente atuou aqui com a nossa consultoria, que a gente entrou, por exemplo, numa revisão criminal, ou em um caso em que o sujeito já estava penado e condenado, e cumprindo já a sua condenação. E aí foi avaliado, né, também a questão da sanidade mental dele, que de uma certa forma não tinha sido bem avaliada ao longo do processo judicial. E isso também é uma realidade, basta você ir no presídio que você vai identificar que também diversas pessoas que estão lá, é questionável se lá era o lugar correto delas estarem, inclusive até do ponto de vista de saúde mental, do que diz a lei, né? Existem várias nuances que vão mostrar, de repente, que ali o sistema prisional não é o mais indicado de acordo com o que a pessoa precisa, ou que ela porta, ou a condição que ela tem, ou o tipo de medida que ela poderia receber. Isso é um exemplo muito concreto, basta você ir no sistema prisional, né? Isso é abarrotado. Mas, por exemplo, dando um exemplo de um caso como esse, que a gente atuou. Então, são casos que pode-se atuar nesse sentido, né, dessa investigação. Um tempo atrás, atuamos em um caso em que o sujeito tinha cometido um crime, né, esse crime tinha acontecido, estou contando esse caso que eu citei para vocês, há muitos anos atrás, tipo, sei lá, há uns 9 anos atrás, uma coisa assim, vou dar os dados imprecisos para ninguém identificar a história, né? Mas a história era o sujeito que tinha cometido esse crime, e na época do delito ele cometeu esse crime sobre uma reação que ele estava ali de paranoia. E a paranoia é um tipo de transtorno mental grave, né? Muitas vezes é uma doença mental, a paranoia, só que ela é muito difícil de ser diagnosticada. Por quê? Porque muitas vezes ela é uma doença mental e muitas vezes ela também pode ser uma manifestação de um traço na personalidade que a pessoa não porta aquela doença mental num nível grave, mas que também ela é uma forma de desorganização, de delírio, que leva ela a um funcionamento que sai da realidade, delirante, né? Então, ou seja, ele tinha ali uma organização de personalidade que aparentemente ele era um sujeito normal, né? Era jovem, tinha lá uns 20 e poucos anos, mas ele tinha essas ideias persecutórias, de paranoia, de que estava sendo perseguido, né, de que poderia representar uma ameaça, não o tempo todo, mas circunstanciada. E o paranoico,
muitas vezes, não sei se vocês já tiveram oportunidade de estar perto de alguém paranoico, mas ele é tão convincente que se você ficar perto de alguém paranoico, muitas vezes, se não for uma coisa muito grave, né, e notória, como alguém que tem um problema de doença mental muito grave, você não percebe que ele é paranoico e chega a ficar paranoico também. Você acredita na história do paranoico, você começa a achar que ela, porque ela tem uma certa coerência, algumas paranoias são estruturadas, né? Ele não está tendo um delírio lá de uma alucinação que os chineses estão buscando ele, mas é um delírio até que factível. Nós moramos num país perigoso, então eu não sei se aquela pessoa que me olhou feio poderia ser perigosa, né? Mas muitas vezes eu tenho essa dificuldade de identificar. E aí, só para citar esse caso rapidinho. Então, o sujeito tinha esse funcionamento, mas aparentemente era um sujeito normal. Ele não tinha isso diagnosticado como um rótulo, né? O sujeito paranoico. E aí, num certo dia em que foi o momento do assassinato que ele cometeu, né? Ele sai, né, toma uma cerveja, tá lá numa situação fortuita, assim, e nessa situação chegou uma pessoa perto dele e pede um cigarro. E aí ele identifica aquela pessoa como uma ameaça, né, e começa a tentar se desvincular daquela pessoa. E aquela pessoa vai atrás dele, inclusive, e começa a pedir um cigarro, e vai atrás dele, quer ficar com ele, né, quer se aproximar, quer fazer amizade, mas ele estava numa situação até social ali. Veja, quem tem esse tipo de personalidade, inclusive, não tem nem competência para viver essas relações sociais. Para ele, isso era extremamente difícil. E aí ele tenta, a história é mais ou menos o seguinte, e aí ele tenta se desvincular da pessoa, mas ele entra um pouco nesse funcionamento, e aí a pessoa pede um cigarro para ele acha aquilo uma ameaça, e ele aproveita o momento de quando ele vai dar o cigarro para a pessoa, ele pega e dá um golpe lá na pessoa, a pessoa cai no rio, né, que tinha um córrego aqui na cidade, e ela cai ali no rio e sofre lá um acidente e ele sai correndo. Só que aí a pessoa chama um bombeiro, né, vai lá, pegam ele, a polícia pega ele, inclusive no momento em que a polícia pega ele está lá num funcionamento não muito normal, fala coisas que não é normal, o policial relata isso na ocorrência, você acha ele até um pouco, né, fora ali da normalidade, né, o cara vai lá para o hospital, ele vai preso ali preventivamente, não sei qual que é o trâmite, no fim o cara acaba morrendo, a vítima acaba morrendo, e aí ele acaba sendo condenado pelo homicídio, era isso que eu queria dizer. Essa história nem importa tanto, apesar de que, se bem feito pelo Estado e pela defesa, coisa que na época ele não teve, talvez algum atenuante ele ia ter por considerar essa questão. Mas ninguém olhou isso, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Ele já foi preso com uma pena alta e começou a cumprir essa pena. E aí o meu contato com esse caso foi bem depois, né? Inclusive, quando ele entrou no sistema prisional, no cumprimento ali da pena, aí ele começou a ter problemas de comportamento dentro do sistema prisional. E passar pelo setor de psicologia, de psiquiatria, e houve muita dificuldade no diagnóstico dele. Mas, ao mesmo tempo, os profissionais também identificaram que ele não tinha um funcionamento normal. Ele viveu, inclusive, ele teve vários problemas de comportamento, punição, isso aumentou a pena dele, problemas de inadequação, não conseguia fazer nenhuma atividade social, ele ficou isolado durante todo o tempo de vida carcerária dele, né? Ele também ficou parte ali, ali destinado à enfermaria, né? Veja, ele não estava tendo aquela atenção adequada de onde ele deveria estar. E eu entrei no caso, isso depois de que ele já tinha cumprido aí mais de 9 anos, ele estava quase para sair já era muito tarde para fazer aquela avaliação.
Mas isso é só para dar, nem entrar muito nesse assunto que eu preparei para vocês, era até outro, mas isso era só para dar um exemplo para vocês, um pouco, né, dessa situação que eu falei, como também no sistema prisional, ou como muitas vezes até a falta desse tipo de avaliação, para poder medir corretamente a pena que vai ser aplicado, né? E foi importante porque nesse momento que nós entramos, a gente fez uma avaliação particular dele, para primeiro levantar esse perfil de personalidade, não para discutir o delito, né? Porque já tinha sido muito tempo atrás, mas para a questão de discutir o funcionamento mental dele, se ali era o local mais apropriado para ele, né? E aí eu pude demonstrar essa característica do funcionamento paranoico e como isso deveria ser feito. Isso ajudou a defesa ali a fundamentar os pedidos, né? A pedir um tipo de tratamento para ele que fosse ser feito fora ali do sistema penitenciário. Então, esse é um exemplo de situação. Pode falar, doutor. É bom que vocês vão entendendo, aí a gente vai bater. É que bem nesse ponto me veio uma dúvida. Como que funciona o doutor como perito particular, o acesso ao preso? O Estado ele possibilita isso de forma tranquila ou a tramitação disso? Eu nunca utilizei de um perito particular em uma situação. Enquanto falava, eu comecei a pensar em várias situações, em casos de execução penal, de presos que eu tenho plena consciência que não são mentalmente saudáveis, se eu posso falar assim, que deveriam estar cumprindo pena em locais separados, mas que o Estado não tem possibilidade da confecção de um laudo que ateste isso. Então, assim, esse acesso do doutor ao preso, como que funciona dentro dessa ótica do Estado? Legal, boa pergunta. Vou até aproveitar e ampliar para mostrar como isso é feito muito, né, por nós e outros profissionais nesse tipo de situação, né, por exemplo, de avaliar a sanidade mental de alguém que está preso. Outra situação que pode ser feita essa avaliação na revisão criminal também de alguém que está preso e foi condenado por um crime sexual e está se discutindo se aquele crime de fato ocorreu, então pode também fazer um exame de personalidade para traçar um perfil psicológico daquela pessoa, para ver se é compatível com a acusação de um criminoso sexual, por exemplo, e muitas vezes ele pode estar preso. Uma outra situação também, alguém que pode estar preso por algum crime ou envolvimento ligado a drogas e uso de drogas, e se fazer uma avaliação para determinar, né, se ele tem ali uma toxomania, porque também é uma questão de saúde mental, muitas vezes, o usuário de droga, e que para o interesse forense é diferente o perfil do usuário do perfil do traficante. Né? Então, assim, o interesse da psicologia forense, quando vai avaliar alguém que está no sistema penal por uso de drogas, precisa determinar se ele é um traficante, se ele é um usuário, do criminoso sexual, se ele é um criminoso sexual, se ele tem um perfil de criminoso sexual, se ele não tem, e se ele tem o perfil, se ele fez o crime, se existe algum tipo de transtorno que também tem relação com aquela conduta, e os outros, né, ligado aí à doença mental, a transtornos psicológicos. Esse tipo de avaliação que a gente faz no caso, que é particular, na verdade, o Estado, ele não tem nenhum tipo de envolvimento nessa avaliação, porque ela é feita de um modo particular, né, pelo interesse ali da pessoa, do preso, do réu, ele é o cliente. Então, ele tem o direito de também fazer, por exemplo, qualquer tipo de produção de prova como essa. Então, ele tem o direito de fazer uma avaliação, e essa avaliação ela não é feita pelo Estado, né? O Estado tem o perito, tem o procedimento dele, tem o exame criminológico, vão ter as questões do processo judicial. Quando nós vamos fazer uma avaliação particular, simplesmente essa avaliação ela é feita
pedindo, né, se solicita ali no sistema prisional. Olha, às vezes é mais fácil fazer no sistema prisional do que com a pessoa que está fora do sistema, porque é tão organizadinho, né, ele está lá, aí você agenda no presídio, simplesmente é agendado por videoconferência, né, é feito um pedido através do presídio mesmo, pelo advogado, ou por nós, pelo próprio assistente técnico, é indicado, é feito um pedido, né, e aí é feito essa avaliação, conforme ali o cronograma, né, é feito essa avaliação online ali, né, por videoconferência, essa entrevista. Pode ser presencial também, existe essa possibilidade. Aqui hoje o acesso, né, pela internet é tão possível que acabou sendo mais fácil fazer essas entrevistas online, mas ela pode ser feita presencial. Mas, via de regra, é online. E o agendamento é super rápido, é um pouco burocrático, porque é um pedido feito no presídio, o presídio passa pelo setor técnico ou ali pelo procedimento que tem que passar, agenda o horário da entrevista e é marcado lá os dias das sessões que vão ser feita a avaliação. Essa é a maneira que a gente faz. Se, porventura, existir alguma dificuldade, porque às vezes ela é regional, cultural, aqui não tem isso não, o diretor do presídio não deixou, o cara não quer, simplesmente, aí a medida para ser feito, o advogado pede no processo judicial, né, para que o juiz defira esse tipo de procedimento. E aí o juiz autoriza. Mas, via de regra, nem precisa chegar a esse tipo de procedimento. Simplesmente faz a avaliação e aí ela é inserida pelo advogado no processo judicial. Eu já tinha pensado na burocracia de ter que fazer o pedido no processo, distribuir como incidente, para daí ter a manifestação do MP, juiz deferindo, encaminhamento de ofício para o departamento penitenciário, para daí depois conseguir, mas pelo que você falou, parece que o caminho é bem mais curto e menos tortuoso. Exato. Até tem um ex-agente aqui na reunião, estava com a mão erguida agora há pouco. Se quiser, quando quiser perguntar, pode perguntar, tá, Rodrigão? Oi, Renato, foi sem querer. A parte de levantar a mão foi sem querer, mas eu estou acompanhando aqui, qualquer dúvida eu vou perguntar. Tá bom. Beleza, meu querido. Pode seguir, doutor Felipe. Tá bom. Então, via de regra, né, assim, seria o fundamento para esse tipo de avaliação, de serviço, de entrevista, é o seguinte, é que ele, na qualidade ali de apenado, ele tem o direito, né, assim como ele tem o direito à sua defesa, ao advogado, a ser atendido. Então, se isso é um procedimento ali que vai ser entrado pela defesa, no sentido, é uma perícia particular, entendeu? Então, assim, a gente não está fazendo isso pelo Estado, não precisa da mediação do Estado, não é o Estado que está produzindo, mas ele tem o direito de produção dessa prova. Então, por isso que é direto e é feito dessa maneira, sem até a mediação do Estado. Só se caso negado, aí dá um pouco mais de trabalho, porque é esse caminho que o senhor falou, né, vai fazer os pedidos. Agora, veja bem, olha que interessante, para a gente já entrar num outro ponto aqui, porque não era isso que eu queria conduzir na reunião, no sentido assim, para vocês não ficarem com a impressão que é só nesse contexto de pessoas apenadas, né? Não, vamos pegar esse mesmo fundamento da produção da prova, porque ele se aplica, né, a quem está apenado, pode ser nesse contexto, a pessoa está apenada, é uma revisão criminal, é o documento que vai abrir a revisão criminal, muitas vezes, porque vai ser feita essa avaliação da pessoa, né, da personalidade, ou de um pedido de instaurar de insanidade mental, questão de uso de droga, questão do crime sexual, enfim, né, de alguém que já está preso, essa situação que a gente está falando. Mas vamos colocar agora uma situação fora, né, vamos supor, alguém não está tendo processo judicial ou um processo judicial em curso, né? Veja, a qualquer momento,
também essa pessoa, né, que responde a um processo judicial criminal, um processo criminal, a qualquer momento ela também pode produzir esse tipo de prova. E esse tipo de prova, veja, não se avisa o promotor, vou produzir uma prova, viu, espera aí. Até pode avisar, tem alguns advogados que estão num bom relacionamento ali, eles até avisam, né, mas assim, não depende disso, né, o fundamento é que ele pode, a qualquer momento, levar uma prova também no processo criminal, né, e esse tipo de prova que a gente produz, também, ela vai agregar nesse sentido, né, então, por exemplo, vamos supor que existe um processo que está discutindo ali alguma questão e seria interessante levar uma avaliação da personalidade daquele indivíduo, ou seria importante levar um parecer psicológico sobre as questões ali do processo. Isso pode ser feito dessa maneira, de modo independente, e aí apresenta dentro do processo judicial. Tá? Então, esse é um tipo de situação. Deixa eu deixar mais claro para tentar ilustrar para vocês, por exemplo, algumas situações onde, de fato, a gente pode entrar na prática. Por exemplo, vamos supor que está sendo discutido, esse é um tipo de trabalho que a gente faz muito, né? E muito importante essa matéria também, a questão do exame de credibilidade, né? Esse ponto eu acho importante a gente conversar também, né? Um exame de credibilidade, por exemplo, quando tem uma discussão, né, de uma acusação da vítima, né, de uma acusação de crime sexual, mas que não precisa ser só de crime sexual, pode envolver vários outros tipos de crime, né, como falsificação, como fraude, né, como esse tipo de conduta, ou até mesmo alguém que está fazendo uma falsa acusação para se livrar de um crime, né? Então, ele pode ter esse profissional para constituir uma análise dessa credibilidade da acusação, né? Então, por exemplo, embora a palavra da vítima num processo ligado às questões do crime sexual, ela é muito importante, tem um peso fundamental, né, para a condenação de alguém. Veja que, por outro lado, existe também um fundamento na justiça importante de ser discutido, né? Por outro lado, a rigidez da palavra da vítima, a credibilidade, ela também passa por um crivo dentro da justiça. Então, não é de qualquer modo que a condenação se dá, ou pelo menos deveria ser, quando não se discute esse padrão de qualidade da prova que está sendo feito, né? E o que eu quero dizer é assim, ó, olha que interessante, é um problema para os operadores do direito, é um problema para o judiciário, quando tem um crime de natureza sexual, quando tem uma criança acusando, né, alguém de um abuso sexual. Qual que é o problema para os operadores e para a justiça? O problema do crivo da credibilidade daquela fala. E aí, o que a justiça faz? Veja, a justiça pede essa matéria, pede para os peritos, pede para os psicólogos, para que se faça um procedimento para avaliar se pode dar credibilidade para aquela denúncia. Então, deixa eu colocar, já vou chegar em você aí, Larissa. Ainda bem que não é a mão aqui, essa mão não cansa, né? Então, pode deixar essa aí levantada. Então, por exemplo, veja bem assim, problematizando. Existe uma denúncia na polícia de uma criança que está dizendo que foi vítima de um abuso sexual, por exemplo, certo? Mas como que ele vai fazer, então, para poder dar credibilidade? Ele pede para que esse perito, né, passe por esse crivo, né? Hoje em dia, a gente tem já como um entendimento a preferência, né, para esse tipo de exame do depoimento especial, que também é um procedimento muito específico e especializado, por isso que, assim, é muito importante ter o assistente técnico, porque o perito, ele vai fazer o protocolo,
mas é o assistente técnico que vai olhar como ele fez o protocolo, do ponto de vista tecnicamente, o que ele deixou de investir na aplicação do protocolo, o que poderia ser melhor esclarecido, né? Ele também vai fazer esse contraponto dessa questão da credibilidade, né? Então, por exemplo, hoje a aplicação, né, do depoimento especial, seja em sede policial, em processo judicial, como uma prova antecipada, que vai ser feito por alguém que vai usar esse protocolo, que deve ser utilizado, que chama investigativo, né, através de entrevistas investigativas, para se determinar se pode dar credibilidade àquilo que a criança está falando, e a aplicação forense, inclusive, é para dizer se ela foi abusada ou não e por quem. Porque muitas vezes ela pode ter sido abusada, mas e se não foi aquela pessoa, foi outro? Então, é importante que esse exame responda isso para a justiça. E isso vai ser feito no procedimento de depoimento especial. E aí, o que acontece? O depoimento especial vai ser a prova produzida no judiciário. Então, já nesse momento, já vai existir a possibilidade da defesa ter o assistente técnico, que só nesse momento ele já vai acompanhar todo o processo de produção de prova do depoimento especial, todos os atos preparatórios, toda a quesitação estratégica para esse perito, até mesmo a fase que antecede o depoimento especial, que tem que ser feita, que é verificar se a criança está apta para o depoimento. É uma fase que tem que ser feita, às vezes é meio negligenciado, ou faz lá de qualquer jeito, põe que está apto, mas um bom assistente técnico vai ajudar o advogado e a defesa a perguntar assim, com base em quais critérios o perito avaliou a aptidão da criança? Me mostra o critério de diagnóstico para falar se aquela criança primeiro está apta do ponto de vista psicológico. Até o Ministério Público fala tanto de proteger a criança, até para proteger a própria criança, né? Ela está apta para passar por aquele tipo de procedimento? O perito disse que está. Aí o assistente técnico problematiza, ele diz assim, mas como que ele avaliou? Fala para ele mostrar para a gente os critérios, os crivos, as análises que ele fez. Aí vai ver que não fez. Tá vendo? O judiciário é muito ruim nesse sentido. A gente basicamente trabalha na falha do judiciário. Tinha um professor que falava assim, vocês querem trabalhar, ganhar dinheiro? Faz aquilo que o Estado não faz bem feito. Educação, tudo particular. Saúde, particular. Justiça, também particular. Né? O Estado faz? Não faz, né? E outra coisa, um tipo de coisa séria, um tipo de crime sério, envolve a criança, uma condenação, um assunto muito difícil. Realmente não é um assunto fácil, precisa desse técnico até para questionar tudo isso. Então, o assistente técnico, ele vai fazer esse papel ali. Ele vai participar do depoimento, né, que é transmitido ali online, ele vai assistir o depoimento, ver tecnicamente, ele vai poder fazer ele vai poder questionar ali também, antes de terminar o depoimento, fazer questionamentos importantes para que seja respondido. E muitas vezes o juiz vai falar assim, mas esse questionamento eu não quero que faça, porque revitimiza a criança. Aí você vai perguntar assim, mas não avaliou que a criança está apta a participar desse tipo de situação, e na única oportunidade que vai ter, não vai investigar. Vai fazer o quê? Vai condenar sem prova ou não vai condenar? Entende? Assim, o questionamento ele vai se dando dessa maneira. Mas só para fechar esse ponto, a gente abre para as perguntas. E aí também para mostrar para vocês que essa é um tipo de atuação muito importante e que existe, e que é assim que a gente vai também contribuindo nesse tipo de caso. Mas que poderia ser também, por exemplo, um caso que já foi, que não teve o assistente técnico, que já aconteceu, ou que já foi julgado, né? Então também chega para nós dessa maneira, não tem problema. O nosso trabalho poderia ser fazer um parecer e fazer toda essa análise de credibilidade do depoimento especial que foi feito e está lá gravado. Então você faz essa análise,
você assiste o depoimento, você demonstra ali tecnicamente se há incongruências, né, a fala, o conteúdo, o formato do depoimento, se foi feito sob os protocolos, né, o que aquela análise de credibilidade está sugerindo. Isso pode ser feito. Isso pode ser feito até mesmo num depoimento de uma testemunha, de uma vítima, de uma testemunha, muito importante. Muitas vezes não faz a análise de credibilidade, né? Então, gerenciamento da prova testemunhal das vítimas, mais ou menos essa situação. Acho que a Larissa quer falar aí. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Lari. Tudo bem. Então, eu só queria falar sobre uma questão de um caso meu. Eu estou pelos pais da criança, né? Tanto a mãe quanto o pai. Eles descobriram pela psicóloga que ela estava sendo abusada, que ela foi abusada pelo avô, né? Porém, o pai não acreditou exatamente nela, né? E ela, no depoimento mesmo, ela foi bem fantasiosa, assim, mas ficou comprovado que houve realmente, né? Tanto que a primeira coisa que eu pedi foi que ela fosse avaliada por um psicólogo, né? Antes da gente até fazer o depoimento, tudo. Então, eu pedi para que eles fossem e levassem ela para o psicólogo. Então, eu queria ver se a questão dessa análise também dá para ser utilizada no pai, porque o pai não queria aceitar que o pai dele fez aquilo. Eles levaram, quando eles ficaram sabendo, eles levaram uma psicóloga, né? E aí ela ficou 10 meses indo nessa psicóloga, e aí a psicóloga relatou, olha, teve um abuso, foi assim, assim, assado, mas o pai não quis acreditar, ele falou, não, mas é que ela gosta de fazer piadinha, brincadeirinha, ela gosta muito desses vídeos do YouTube, sabe? Que é de trollagem, né? E aí o pai não quis acreditar na menina. E não foram fazer o boletim de ocorrência, nada. Aí a psicóloga, pelo que dá para entender, né, subentender, porque era a única que sabia, foi e fez uma denúncia ao Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar levou essa denúncia até o Ministério Público. E agora os pais estão respondendo juntos pela negligência que eles tiveram com a criança, né? O que eu queria saber é realmente se dá para utilizar essa questão no pai, para fazer uma análise do pai, se ele teve realmente dolo, como que foi. Daria, no sentido de avaliar essa questão dele em relação à negligência, né? Exatamente. Daria. Porém, tem uma questão também a ser colocada nesses casos, e já aqui para o grupo, que é um raciocínio também interessante, assim, né? Precisa ver, pode ter muitas nuances ali no caso, mas essa questão do pai é possível nesse sentido de verificar o dolo. Tá vendo? O dolo faz parte de algo que é psicológico. Como é que você mede a intencionalidade? É um domínio psicológico do sujeito. A motivação é um domínio psicológico. Somente através desse tipo de avaliação que você fala o que estava dentro da mente do sujeito, quando ele fez, quando ele não fez, ou até mesmo, eu saio do tópico um pouco, mas eu queria trazer esse, ou até mesmo de alguém que já morreu. Eu também posso fazer um exame que chama autópsia psicológica, que é um exame que eu vou reconstituir em vida o que aquela pessoa pensava, e que eu posso aplicar esse tipo de exame no estudo da vitimologia, quando eu estou defendendo um réu, quando eu estou numa questão de tribunal do júri também, para mostrar aquela dinâmica entre autor e vítima. É importante eu mostrar essa dinâmica, né? E para fazer isso, eu preciso reconstituir a personalidade de alguém que não está lá, porque ele já morreu. Então, eu também poderia fazer, né? Tá vendo que são questões psicológicas, poderia ser aplicado para ele nessas proporções. Poderia. Agora, tem uma questão a ser discutida no processo, que talvez ninguém discutiu, que é a competência da psicóloga para dar esse tipo de diagnóstico do modo como ela deu. Primeiro, se ela tratou do ponto de vista clínico por 10 meses,
já não é esse tipo de protocolo para esse tipo de avaliação, uma avaliação muito longa. Geralmente essas avaliações são pontuais e elas são com objetivos forenses, para dizer se houve, né, para dizer quais sintomas e para dizer quem que fez. Então, precisava ser questionado primeiro a questão dessa competência nesse sentido. E a questão no sentido assim, o raciocínio forense, ele é diferente do raciocínio clínico. Por isso que nós não chamamos o psicólogo clínico para oferecer esse ponto de vista forense. É claro que muitas vezes ele, dependendo do contexto, da situação, ele faz parte do histórico, é alguém que atendeu, ele vai dar relatório, ele vai dar o depoimento dele, faz parte. Assim como o médico, é o mesmo raciocínio, por exemplo. Às vezes os advogados não entendem isso, os operadores do direito, ou até mesmo outros da justiça, até mesmo o cliente. Né? Assim, ó, eu fui no médico, eu tenho um diagnóstico de depressão. Vamos falar de uma outra área, para a gente sair um pouco do tema. Ele não entende que aquele diagnóstico não está relacionando com o nexo causal. O clínico não fez esse raciocínio. Eu sei te diagnosticar do ponto de vista clínico, uma depressão, mas eu não sei falar, eu não falei se essa depressão causou, né, problemas no seu trabalho, para você trabalhar, para você fazer as suas atividades laborais. Eu não sei se essa depressão, né, ou qual relação ela teve com a questão judicial. Então, o clínico, primeiro, ele não está fazendo esse raciocínio para a justiça, então é uma coisa genérica. É depressão, mas qual a relação com esse caso aqui? Precisa fazer, né, um raciocínio forense. Então, muitas vezes é esse profissional que vai ser chamado, que tem essa competência para fazer esse tipo de avaliação. Mesmo que tenha exames subsidiários, exames médicos, exames psicológicos, histórico, isso vai ajudar também. Mas isso, de uma certa forma ali no caso, talvez deveria ser questionado, né? Assim, será que o diagnóstico dela é preciso, é irrefutável, né? É estranho porque ela fez do ponto de vista clínico. E o segundo, terapêutico. Quando a gente atende alguém em consultório, o objetivo é totalmente diferente do trabalho forense investigativo. No caso, ela fez a denúncia, né? Mas foi uma denúncia totalmente anônima. Nós cremos que foi ela, porque era a única pessoa que sabia, né? Além da família ali. E ela relatou pontos que a menina havia contado exatamente que ela relatou aos pais, né? Aí teve até já antecipação, o depoimento dela de forma antecipada, né? E ela foi bem... Ela criou uma história inteira até chegar no contexto, então ela foi bem lúdica, sabe? Ela pediu para ser chamada pelo nome de outra pessoa, menina, né? Para ser chamada pelo nome de uma K-popper, né? Fala hoje em dia, não sei falar exatamente, que eu sou uma pessoa de uma geração um pouquinho mais não tão nova, assim. Então, acabou que ela pediu para ser chamada de Jenny, teve alguns pontos que ela fantasiou, assim, falou de forma fantasiosa, então foi bem difícil o depoimento, né? Mas ela tocou no assunto, depois de bastante insistência, de perguntas exatas, né? Mas tocou no assunto, mas sempre de uma maneira bem fantasiosa. Então, mas isso precisa ver, porque a técnica do depoimento especial, ela é justamente para afastar a fantasia, a dúvida da fantasia da realidade. Por isso que é uma técnica que se prioriza a questão cognitiva e não a questão lúdica, né? Por exemplo, não é aquela técnica que a gente fala assim, vem cá, vamos fazer um desenho, vamos representar, vamos fazer um jogo, né? Percebe que o depoimento especial não se utiliza dessa técnica. Então, até mesmo nessas questões ali de fantasia, de realidade, precisava ser de uma certa forma, não sei, né, tô falando genérico, assim, do caso, tô falando sem saber, mas veja como são pontos ali que é importante problematizar no sentido assim, se tem um diagnóstico,
né? Como que é um entendimento, né? É isso que eu falei para vocês, assim, veja, a rigidez da fala dessa criança, ela também precisa ser algo que tenha um crivo de credibilidade dentro do sistema judiciário. E isso precisa ser aferido, então talvez precisava ser analisado desse ponto de vista. Outra coisa, perguntas insistentes e sugestivas não fazem parte do protocolo. O tipo de técnica de entrevista cognitiva se pressupõe perguntas abertas, de modo que é ele que vai trazer a informação para eu poder investigar. Então, talvez tenha muitos pontos a olhar também desse ponto de vista do próprio depoimento em termos de estrutura, forma, conteúdo. Análise dos envolvidos, da personalidade dos envolvidos. Dá muito trabalho. Sim, muito obrigada. Não sei se eu respondi sua dúvida. Sim, fiquei muito satisfeita com a resposta. Obrigada. Que bom, obrigado você. Tem mais aí de vocês. Vão perguntando, aí a gente vai conversando aqui e depois eu sigo. Doutor, tudo bem? Tudo. Eu estou com uma dúvida. Eu estou com uma dúvida aqui relacionada ao Tribunal do Júri. Legal. Antigamente, eu posso estar errado. Se eu estiver errado, até peço para poder me corrigir. Antigamente, eles utilizavam a legítima defesa da honra como uma forma de defesa, só que hoje entendeu-se que ela não é mais possível de se utilizar e substituiu a legítima defesa da honra pelo homicídio privilegiado pela violenta emoção. A questão a minha dúvida, uma pergunta eu vou dividir ela em duas partes. A primeira parte é o seguinte: qual a importância de um psicólogo participar como um técnico no Tribunal do Júri para poder explicar sobre essa questão dessa violenta emoção? E se há porque assim, eu acho meio complicado o advogado fazer isso sozinho. Qual a importância, então, no caso, do psicólogo participar para comprovar essa violenta emoção, saber explicar a subjetividade dessa violenta emoção? Legal. Assim, não é porque eu sou assistente técnico, não, nem psicólogo, mas eu diria que é fundamental ter esse profissional, vai fazer toda a diferença, né? Tanto no júri quanto no outro contexto, porque é ele que vai dar esse subsídio. Nesse caso que você está perguntando, como que isso vai ocorrer, né? Isso pode ocorrer do ponto de vista técnico, ou seja, ele pode ali fornecer, através desse estudo, também um documento para ser inserido, ou um parecer, ou laudar essa situação, do qual ele vai oferecer essa explicação, que tanto isso vai ser inserido na questão judicial, quanto também trabalhado na própria linha de defesa ali, de argumentação do advogado. Então, ele vai compor ali a equipe técnica nesse sentido. E você me perguntou assim, qual é a importância? A resposta está na sua própria pergunta, né? Quer dizer assim, a importância no sentido, claro, não, eu quero dizer assim, no sentido que, como você bem disse, assim, quando o advogado não tem, tudo bem, ele está lá defendendo, mas ele está sozinho na defesa daquela tese, né? Assim, como ele vai se apoiar? Ele vai se apoiar nos fatos, nas provas. Essa vai ser mais uma prova do qual ele vai se apoiar, porém, essa prova ela é de uma natureza técnica. E por ter essa natureza, ela é diferente das outras provas, porque, via de regra, ela é um pouco mais hermética. Então, por exemplo, ele vai dizer só, eu tenho uma prova que tem um estudo que mostra isso, ela é diferente de uma prova de uma testemunha, assim, que fala uma coisa, depois fala uma prova técnica, dificilmente ela muda, né? Claro, ele tem um limite ali, né? Ele não sabe toda a verdade, ele tem um limite. Mas, via de regra, por exemplo, ele faz uma avaliação aqui, depois a outra avaliação, depois de 5 anos, assim, aquele objeto ali é quase o mesmo. Por exemplo, esse sujeito que eu falei da paranoia, daqui 3 anos ele vai ser avaliado, paranoia. Ela não muda, né, essa prova técnica. Então, essa vai ser importante. E a importância vai ser assim,
Aí, nesse caso que você perguntou, é mais uma prova que o advogado ele vai ter para se apoiar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Não foi bem violenta a emoção, mas foi um caso de um atenuante. E olha que interessante, era uma questão psicológica no júri. O sujeito tinha saído da prisão. Ele tinha passado muitos anos no sistema prisional. Muitos anos. Um crime, ele era perigoso, saiu. Quando ele saiu, morava num bairro ali, numa comunidade, ele estava numa situação ali, numa situação eventual, e aí ele estava num bar, numa situação fortuita, em qual ele estava tomando, tinha uso de álcool, estava tomando bebida ali naquele bar, e naquele bar, dentro daquela comunidade, tinha uma pessoa que era conhecida na comunidade por ser um abusador, né? Alguém assim que cometia esse tipo de crime. E aí, né, eles saindo do bar, eles tiveram ali uma situação, né, uma discussão, não sei que situação que foi, né? E essa pessoa deu um tapa no rosto dele. E aí ele pegou, foi lá, esfaqueou, matou a pessoa, foi, né, estava sendo julgado aí por conta desse crime. O que a gente demonstrou, né? E que ficou demonstrado no caso com essa tese, com a ajuda dessa avaliação. O estudo que foi feito revelou o seguinte, que nesse caso existia um fenômeno, e veja que era um fenômeno psicológico, que chama prisionização, que é o seguinte, todo mundo que fica muito tempo numa instituição, qualquer instituição, mas no caso aqui a prisão, ele incorpora os valores daquela instituição dentro da sua conduta, dentro do seu código de valores. Então, assim, alguém que passou muitos anos no sistema prisional tem incorporado o código de conduta do sistema prisional. E a gente sabe que no sistema prisional tem um código de conduta diferente do que a gente se baseia aqui na sociedade. Então, a questão era o seguinte, não era que ele não era culpado, ele era, só que foi demonstrado tecnicamente que ele se autodeterminou ali pelo código de conduta que ele tinha, que era 2. Primeiro, como que é lá dentro quem é abusador, criminoso sexual. Assim, é uma justiça contra, né, ele precisa justiça nesse sentido. E como que é a reação de alguém que está lá dentro quando toma um tapa no rosto? Um tapa no rosto lá dentro significa um ataque à honra, à sexualidade, um rebaixamento, né, chamar o outro de mulher, alguma coisa nesse sentido. Um tapa no rosto na cadeia é diferente de um tapa no rosto aqui fora. Lá você mata, aqui não. Então, basicamente, e esse fenômeno precisou ser demonstrado do ponto... Veja, não era argumento da defesa, mas ele precisou demonstrar do ponto de vista psicológico que foi assim que ele se autodeterminou. E aí, a gente fez essa junção para, tecnicamente, ter o parecer que demonstrava isso também. Então, pode ajudar muito. Não respondeu minha pergunta, foi muito bom. Esclarecedor mesmo, doutor. Legal. Bacana, obrigado da pergunta aí. Agora eu tenho uma pergunta. Eu que agradeço. Pode falar, Rodrigo. Não, estou só agradecendo. Desculpa, assim... só um parênteses aqui, só para complementar aqui do Rodrigo. Porque a sua pergunta também é importante, porque no caso da violenta emoção, né, eu nem sei muito sobre essa digressão que você colocou aqui, né, que uma substitui a outra, né, até me chamou a atenção, vou até pesquisar mais sobre esse assunto. Né, não sei como é isso, assim, ao certo. Mas eu sei que a questão... até porque acho que não é análogo, entendeu? Assim, defender a honra e a violenta emoção, né? Porque aí o estado da violenta emoção, ele muitas vezes é um estado diferente do crime de ódio. Muitas vezes defender a honra é um crime de ódio, ou um feminicídio, é um crime de ódio contra a mulher.
Já o estado de violenta emoção, ele geralmente é um estado que não tem a ver com um crime de ódio, né? Ou seja, a pessoa ela é o crime passional, no sentido assim, ó, todo passional, qual que é a diferença do crime passional e do feminicida, do cara que mata a mulher por ódio? O passional, ele se pensasse de novo não teria feito aquilo. O que ele quer, né, o passional, é uma situação do qual existe um arrependimento pela sua conduta. E por que existe um arrependimento? Porque ele foi assaltado por uma emoção. Aquela emoção toma conta do... Ele não tem funcionamento, ele tem a atuação daquela emoção. Só que ele tem duas coisas. Ele tem a atuação daquela emoção, porém, ele não tem uma capacidade de inibitória, de colocar freios inibitórios daquela conduta. Então, por isso que ele age, né, sob ali uma violenta emoção. É assim que a gente vai, por exemplo, classificar que são os crimes passionais, o crime de alguém assim, que se pensasse 5 minutos não faria, que se fosse num psicólogo não faria, que se fosse melhor aconselhado não faria, diferente do crime de ódio. O crime de ódio, ele não tem o que você falar que ele vai fazer, ele age frio, ele mata de raiva. Já vi muitos advogados tentando argumentar que o crime de ódio é uma violenta emoção, mas essa tese não dá. Ah, matou, né? Ama tanto que matou. Não casa muito bem, né? Porque ninguém que tem esse tipo de... Não, geralmente o crime foi de ódio, né? Aí é uma outra abordagem. Só para fazer essa diferenciação. Mas a violenta emoção é importante nesse sentido. Eu não me recordo certo qual foi a data em que houve essa substituição, mas eu lembro assim que para poder fazer essa substituição, utilizaram também falaram muito sobre a questão do caso do homicídio do Dock Street, e que naquela época, eles fizeram só uma menção, quando houve o homicídio da Ângela Diniz, o Dock Street, ele foi absolvido, não, perdão. Ele teve uma redução muito grande da pena na época em razão da aplicação da legítima defesa da honra. E eu sei que depois eles entenderam que não era capaz de utilizar dessa causa de excludente de ilicitude e como forma de defesa nesses casos, mas assim, eu não lembro correto como que era essa diferenciação e quando houve essa diferenciação. Eu sei que aconteceu e deixou-se de utilizar a legítima defesa da honra. O Renato deve saber bem dessa parte. Gente, eu sou péssimo no júri. Eu já aviso que quando tem que falar sobre júri, eu trago o Elson. Você lembra, Galo? O Galo, mais ou menos, mas assim... quase ministro. Vai, diga. Não, bem longe disso. Mas eu lembro que eles usaram várias situações de contexto mesmo. Fizeram a menção ao Dock Street, contaram aquele caso, mas o que eu tenho de crítica do isso é assim, aquela violenta emoção pura, por exemplo, eu tive um caso, mas é para resolver acompanhar na execução, mas é aquela pessoa que, vamos pensar assim, não sei como seria classificado, crime de ódio ou violenta emoção, mas aquela pessoa que pega exemplo básico, pega a mulher na cama com outro cara e ali no momento ele atira e mata os dois. Este caso era utilizado a tese de legítima defesa da honra. E anteriormente conseguiam-se absolvições nesse sentido. Neste caso que eu tenho do cliente, ele foi absolvido no primeiro júri, anularam, mas isso é lá em 90 e poucos, e voltou para um novo julgamento. A questão é, o que o STF vedou é usar a legítima defesa da honra neste caso aqui que eu citei, que eu mencionei. Não, notadamente, assim, naquele caso de término, um caso com ao meu ver, com uma carga emocional muito maior do que o caso do término ali, necessariamente. Não sei como que o professor classificaria isso aí na situação do crime de ódio ou no caso mesmo da violenta emoção, do privilégio do júri, do homicídio.
Eu acho que você localizou bem, né? Quer dizer, o que vai estar em jogo nesse sentido da violenta emoção é justamente, veja, esse tipo de atitude que não passou ali pelas fases, né, de execução dentro da criminologia. A gente tem uma coisa muito interessante, que é também quando vai estudar o ato criminoso. Ele passa por diversas fases, né? Então, por exemplo, a cogitação para o delito. Então, primeiro, a cogitação é uma fase interna. Ninguém pode ser preso por cogitar cometer um crime, até porque o crime não aconteceu. Ele só está planejando dentro. Ó, eu vou matar essa pessoa aqui, assim. Aí, às vezes, depois da cogitação, ele precisa fazer alguns atos para aquilo acontecer. Ele precisa comprar uma arma, ou ele precisa comprar um carro, ele precisa pegar uma corda. Então, ele tem esses atos preparatórios, que muitas vezes não são criminosos também. Olha, ele comprou um carro, mas ele comprou um carro para matar uma pessoa. Ele está dentro ali da fase da cogitação. Ou, às vezes, ele até comete um crime nessa segunda etapa, mas o objetivo dele é o outro crime, né? Então, assim, existe essas fases também do crime. Cogitação, execução, né? O exaurimento, quando ele chega ao crime. Então, a gente vê essa questão. E, geralmente, ligado à premeditação, né? No crime de violenta emoção, essas fases, elas não se dão dessa maneira, como você bem colocou, né? Veja, não passa por esse sistema decisório dele, é uma emoção que passa no sistema límbico e daquela maneira ele tomou aquela ali, de uma certa forma, onibulou a capacidade dele de pensar, aí você colocou bem, pela situação emocional, né? Então, por exemplo, ele estava sobre uma forte situação emocional no momento em que ele viu o filho, uma ameaça ao filho, né? Não sabia se tinha morrido ou não, sabe, uma coisa assim. Então, aquela violenta emoção, e aí ele age daquela maneira, né? É quase como se fosse alguma coisa por impulso. Diferente do crime de ódio, num sentido de que geralmente vai se revelar essas fases com mais clareza. Porque o crime de ódio, embora ele tenha emoções muito fortes, mas a emoção que predomina é o ódio. E muitas vezes com características da personalidade, às vezes é frio, calculista, sádico, psicopático. Aí é um crime que ele vai agir dessa maneira, né? Com sadismo, com tortura, com violência, com premeditação. É muito diferente. Por isso que, às vezes, essa tese também acaba sendo muito rejeitada, dependendo de crimes dentro do júri, nesse sentido, né? Por isso que eu não sei se a gente poderia dizer que a violenta emoção é análogo à defesa da honra, ou a crimes de ódio, né? Agora, você tocou num ponto que eu acho interessante. Eu tenho uma teoria assim. Eu acho que inconscientemente, mesmo que mudou, dentro ainda da mente do júri, às vezes isso é um pouco confuso também. Se foi violenta emoção, se defende a honra, esse entendimento, né, também eu diria assim, mesmo já tendo modificado, não é aceito, a gente sabe que culturalmente, dentro da cabeça das pessoas, ainda é aceitável. Né? Dentro dos fundamentos utilizados foi o ministro Dias Toffoli, que foi relator que deu a liminar, ele fala exatamente isso. A intenção deles é uma intenção de mudar um pensamento da sociedade que seria aceito, e por isso estava se reforçando o machismo nessa situação específica, entendeu? Essa foi exatamente a justificativa, que socialmente, claro, é muito claro que é aceito isso, e que isso gera absolvições injustas, no caso. Foi isso que eles tentaram evitar. Quando eles deram essa edição que qualquer júri nesse sentido seria anulado. Mas é isso que eu pensei, você disse das fases. Nessa circunstância que eu mencionei, por isso que eu seria crítico numa situação dessa, contra a vedação, qualquer coisa que
contraditória a possibilidade de uma defesa no sentido, mas porque neste momento que essa pessoa ali se submete, por exemplo, a esse caso clássico de exemplo que exemplifica, como que ele não tem preparação nessa situação, entendeu? Não tem preparação, só tem ali o momento exato, específico, que ele vê aquela situação e comete, e tem aquela atitude. Possivelmente ele não teria aquela atitude depois, como eu já vi também em júri, eu era estagiário da promotora, eu vi o homem chorando, chorando por ter, de fato, matado, chorando mal por ter perdido, de fato, aquela mulher que ele, naquela circunstância, ele fez aquilo, entendeu? Talvez acho que lembra um pouco o professor Odon Ramos Maranhão, acho que eu li um livro de psiquiatria, psicologia forense dele, falando disso aí sobre, acho que a tese dele, resumindo assim, em tudo, dava que acho que era a soma das tendências criminais do indivíduo dividido, e a sua situação global dividido pelo acervo de suas resistências é o que dá no crime, ou seja, todo mundo tem uma certa tendência a praticar crime, a situação que ele está inserida ali no momento, o contexto ali que ele está, também contribui para o crime, e isso tudo dividido por aquilo que ele é capaz de resistir também, para não cometer essa situação. Que é o sistema inibitório. Isso, exatamente. Nessas pessoas são baixos. Quando você falando disso, eu lembro disso porque é um criminologista que a promotoria usava bastante. E aí eu lembrei, eu fui associando os pontos que você falou com essa frase dele. Acho que era isso, quase isso. Legal. Dom Ramos Maranhão? O Dom Ramos Maranhão. Ele é antigo pra caramba, mas eu sei que tem livro. Eu lembro de um livro bem antigo na promotoria. Bacana. Não gosto da promotoria. Mas é bem assim mesmo, né, que a gente diferencia, falando de uma maneira mais simples, assim, às vezes até para aproximar do jurado ou do leigo, quando a gente tem que explicar, né, um assunto tão difícil, né, mas tecnicamente, às vezes também é bom colocar dessa maneira, né, quer dizer, primeiro essa questão, assim, que propiciou ali no contexto, né, como você colocou, não foi nem algo que ele teve tempo de planejar, não planejou, e o contexto daquela situação desencadeou isso, e lógico, associado a uma baixa capacidade de pôr freio inibitório, né, porque todos nós temos essa tendência, mas mesmo assim a gente não vai lá e faz, porque às vezes essa capacidade, ela é maior. Então, é assim que ele age nesse caso, né, de forte emoção. Ele perde, de fato, né, essa capacidade. É como se fosse uma perda da capacidade de pensar. E, tecnicamente, o nome é um acting out, né? Ele atua pela emoção. Todos nós passamos por isso, né? Não cometendo um crime, mas, às vezes, quando você atua, atuei pela emoção, atuei sem pensar, nossa, não devia ter falado aquilo naquele momento, falei no calor do momento. Veja, é o mesmo, por isso que eu disse assim, simplificando para explicar o passional no júri ou para alguém mais simples, seria assim, ó, é aquele que fez sem pensar e depois se arrepende do que fez. Essa é a descrição do passional. Veja, diferente da descrição do psicopata, do sádico, do calculista, do odiento, né, do vingativo. É muito diferente esse perfil, né? Ele fez sem pensar, ele de fato se arrependeu, ele talvez não faria de novo, né? Não teria, ou se ele tivesse a chance de pensar, ele não teria tido aquele desfecho. Fechou, Galo? Para mim tá perfeito, tá ótimo. Fechou? Doutor, estamos passando de 1 hora de reunião. Acho que vou fazer a última pergunta. Certo. A maior parte do pessoal acho que vai pensando no que vai falando, vai encaixando nos processos, e daí pensa mais ou menos. Qual que é o custo que uma defesa tem de contar com esse tipo de trabalho? Doutor, em média. Tá. Vai depender muito, um pouco, né? A gente vai estipular um honorário, assim, parecido com o de vocês, eu digo assim, no modo de estabelecer, né? Primeiro, assim, a gente vai considerar um pouco a complexidade do caso,
né? Um pouco, só que no nosso, geralmente, são serviços mais pontuais e uma carga horária menor. Eu acho que até os advogados ganham bem, mas também cobra pouco, porque trabalha até o... Não acaba o trabalho de vocês, né? Acompanha o processo de diligência daqui, né? O nosso assim, é mais pontual e pode haver outros trabalhos. Então, via de regra, a gente vai fazer uma carga horária, assim, por exemplo. Vai basear na complexidade, a carga que vai geralmente avaliar, que pode ser algo rápido, assim, 20 horas de trabalho, né? Porque vai fazer o estudo, alguma entrevista, a emissão de algum documento, né? 20, 30 horas, vezes a hora técnica do profissional, né, do perito, que aí a gente vai ter uma média aí de honorário desse profissional entre 250, 400 reais, né, pode variar de perito para perito, mas em média algo nesse sentido, né, um trabalho assim, um parecer algo, sei lá, 5 mil, 6 mil, 7.500, né, algo que é um pouco mais complexo, vai depender dessa carga, né? Da complexidade. E da carga. Por exemplo, às vezes, no caso do júri, às vezes aí é um trabalho de uma carga horária maior que a gente faz, porque às vezes envolve essa análise, fornecer pareceres, a análise do júri também, né, que pode ter ali a participação, estar presente, analisar os jurados, as reações, testar a tese, né, ali de defesa. Então, isso pode envolver um volume maior. Mas, via de regra, para um trabalho técnico, assim, um parecer, uma análise de credibilidade, um laudo, a gente vai variar, né, assim, entre 4 mil, 6 mil, 7 mil, dependendo aí do volume, e analisando um pouco a condição da pessoa também. Isso vai envolver. É a mesma coisa que o advogado faz. A mesma coisa a capacidade financeira e aí o parcelamento, né? A mesma coisa que a gente. Exatamente. Só que assim, eu imagino que o nosso uma carga horária um pouco menor, porque a gente é mais pontual, entendeu? Por exemplo, é uma análise do depoimento que a gente vai gastar 20 horas, que a gente vai gastar 30 horas. Aí o serviço é pontual. Mas, dependendo do caso, pode ter esse serviço, aí pode ter uma avaliação da personalidade, aí, né, pode ter outros desdobramentos, né? Mas, via de regra, é isso. Pode falar, Sarginho. Já que está encerrando, ô Felipe, boa tarde, tudo bem? Opa, boa noite. Boa noite. A gente tinha combinado de fazer as duas, Renato, mas eu acho que eu vou convidar o Felipe para vir outro dia, né, para falar no Cível. Eu queria falar muito sobre estudo de psicossocial, sobre rede de apoio numa revisão de guarda, sabe, Felipe? Tá. E daí a gente vai se estender muito aqui, vai usar muito tempo do Felipe e também da galera aí da comunidade. Explicar para o Felipe entender. A gente tem uma comunidade maior, que é gratuita, tem vários advogados, tem os 250, e tem comunidades específicas de cada tema. Que daí a minha é do criminal, e o Dr. Eric, o Sardinha cuida da comunidade do civil. Daí até o foco dele é essa área de família, atua na área de família. Então, hoje eu abri até a reunião normalmente a minha reunião é só para o pessoal do criminal. Hoje eu até abri o link para o pessoal do grupo do Sardinha também entrar e acompanhar. Até tinha o Danilo, se eu não me engano, é do grupo do Sardinha. O resto do pessoal pegou meio no susto o link lá, entrou e acho que estava todo mundo meio não estava esperando que ia ter reunião deles hoje. Daí já vou mandar o contato do doutor pro Sardinha lá, vocês já conversam. Beleza? Aproveitar quem veio do Cível, só para tirar uma dúvida, né? Coisa simples, tá, Felipe? Não vou tomar muito tempo. Fica à vontade. Oi? Fica à vontade. A questão do estudo, eu uso muito o estudo psicossocial. E eu tenho muito cliente que chega no escritório e eu falo nas aulas, usem o estudo psicossocial para vocês reverterem uma guarda, para vocês impedirem de um pai bater numa criança, que já aconteceu, com corda no pescoço, né?
usem o estudo psicossocial para ajudar os seus filhos, né? Quando os clientes chegam. O que é o problema que eu vejo? Né, de muitos, é assim, de 10 clientes que entram no escritório, 9, o advogado anterior não sabe o que é um estudo psicossocial. Eu não tenho a mínima ideia do que é. E assim, tem advogado de 10 anos de OAB que chega para mim o processo dele, não consegui reverter a guarda, não consegui fazer nada. Por que não foi feito estudo? Que estudo? Ninguém nunca, nenhum dos advogados falaram sobre estudo psicossocial. E eu bato muito na tecla disso, né? Inclusive nas aulas do Cível eu falo sobre o estudo psicossocial. Usar a rede de apoio. Se você tem certeza, principalmente as mães, e eu sou muito advogado pró-mãe, usar o estudo psicossocial para tirar a verdade da criança, né? Então é basicamente isso, Felipe. Eu queria saber se você tem essa rotina, se você vê os advogados se perdendo nisso, se são feitos muito, né? E se é muito requisitado, na verdade. Essa é a minha pergunta. Legal. Não, a gente pode falar disso, é até bom esse ponto, porque até ilustra também com o criminal, e eu nem tive a chance de falar, né, que eu ia falar também, assim, para o criminal, de acompanhar o estudo pericial, né, quando tem do perito ou do perito psiquiatra, é a mesma rotina. E olha só que interessante, é aquela orientação que eu dei no começo, que inclusive deve ser dado para o advogado. Veja, a orientação não é só usar o estudo psicossocial, pelo contrário, é assim, é fundamental ele orientar o cliente a ter o assistente técnico quando for ter o estudo psicossocial, porque aí vamos dizer assim, essa é a atuação mais clássica aí do assistente técnico, né? Acompanhar um estudo psicossocial. Vamos agora para a questão civil, para a área de família, porque assim, o problema é o mesmo do judiciário. É um problema muito sério, que é assim, primeiro, não deveria, né? Mas os peritos estão acabando com a área. É preciso usar o estudo psicossocial, porém a gente sabe que muitos estudos psicossociais feitos no setor técnico, né, eles são muito mal feitos, né, tecnicamente, eles são rasos, né, outra coisa, é inadmissível um estudo psicossocial que vai avaliar a personalidade de alguém fazer apenas uma entrevista. Eu começo todas as minhas manifestações já mostrando a deficiência, a precariedade, porque fez uma entrevista com a criança, uma entrevista com cada genitor. Então, a gente já tem um pouco esse problema, de uma certa forma, ali no judiciário. Segundo problema, né? Assim, claro, ele é o perito, né? Ele está capacitado, né, para aquela matéria, ele sim, a perícia ela vai ser importante. Agora, veja, vai ser importante também orientar para o cliente que, quando tiver a perícia, ele tenha o assistente técnico. Por quê? Porque, inclusive, esse profissional ele pode ajudar a mudar o rumo daquele andamento da perícia, o rumo do processo judicial. Qual que vai ser o papel do assistente técnico? Vai ser justamente esse, e ele vai auxiliar ali tecnicamente, né? Assim, ele vai tanto fiscalizar, tanto fazer o contraditório, né, no sentido do que for produzido ali no exame pericial, né? Outra coisa, ele vai produzir esses quesitos estratégicos, então ele já vai fazer o perito trabalhar mais, porque ele vai produzir um rol de quesitos técnicos que vão fazer o perito responder assuntos de interesse ali, né, do tema. Ele vai poder fazer, olha que interessante também, ele vai poder fazer uma reunião técnica com o perito. A gente costuma também, o assistente técnico também faz isso. Ele marca uma reunião técnica, nessa reunião ele já leva as teses para o perito, né, do que ele avaliou, do que ele está vendo do processo, a ótica da defesa, ele já escuta do perito qual que é o resultado que ele teve, e aí depois ainda ele faz a manifestação do trabalho pericial. Nessa manifestação, tecnicamente, ele é capaz de ajudar ou a impugnar, porque muitas vezes o estudo pode não ter sido bem feito, ou ele é capaz de levantar pontos que o perito não aprofundou e ele deveria levantar, e aí é como se fosse o contraditório, né? Isso acaba sendo muito importante, né, principalmente nesses casos de guarda, de alienação parental. Outra coisa, olha só,
Eu vou brincar assim, né? Não estava esperando essa pergunta. Mas eu acho que dá muito mais trabalho família do que o criminal, para falar a verdade. É muito trabalhoso. Sim. Parece que... Não, o criminal também mas assim, sabe? Outra coisa, a questão da alienação parental, assim como a perícia de verificação de abuso sexual, que a gente estava falando aqui, são 2 tipos de perícias psicológicas que elas são diferentes das outras perícias, ou seja, requer do psicólogo uma competência maior, porque é um tipo de exame mais específico, e na de alienação parental tem um problema maior ainda. Na própria lei da alienação parental, ela pede alguns quesitos que o exame pericial tem que dizer, como, por exemplo, ele tem que avaliar a personalidade dos genitores, ele tem que fazer um exame da fala, ele tem um protocolo que ele tem que fazer. Agora eu pergunto, os peritos fazem esse protocolo nos laudos de família? Agora, quando tem um assistente técnico lá, ele sabe que ele vai ser cobrado. Não que o advogado não vai cobrar, não é isso, né? Mas ele vai ser cobrado mais, né? Vão colocar essa tese. E também, nos casos de família, que pelo menos para o nosso trabalho, a lógica é mais ou menos a mesma, né? Tudo que pode o perito, também pode o assistente técnico, ou seja, o assistente técnico, ele também não fica só nesse papel de acompanhar o exame psicológico. Ele também pode fazer uma avaliação, complementar e inserir aquilo no processo. Então, ele também pode fazer uma avaliação da criança, um parecer sobre determinada situação, né? Por exemplo, só para fechar aqui, também não quero tomar o tempo de vocês, mas só para dar um exemplo. Estou acompanhando um caso agora, recente, né? Olha como é importante o caso de família, né? Às vezes a gente negligencia assim, não, né? Não precisa do assistente, vai ter a perícia, mas é um caso que é um caso muito sensível, está na vara de família, porém, esse caso, ele já teve várias questões criminais, né, porque, assim, houve violência do pai contra a criança, uma série de violências, olha o absurdo desse caso. Inclusive, uma das últimas violências foi que a criança, né, foi parar ela sofreu um traumatismo craniano, ele jogou a criança lá de um determinado andar, sofreu um traumatismo craniano, faz 1 ano, aí, por conta disso, teve uma medida judicial que ele ficou afastado do filho, né, por conta disso, criminalmente. E aí está tendo esse processo dentro da vara da família. E aí está sendo feito uma perícia, né, na vara de família. Só que tem esses detalhes. O pai não chega perto da criança faz 1 ano. E aí aconteceu o seguinte, o perito fez a avaliação da mãe, fez a avaliação do pai, fez a avaliação da criança. Aí ele marcou uma segunda entrevista e queria colocar o pai junto com a criança. A mãe ficou maluca e não queria deixar de jeito nenhum. Falou para o advogado, o perito falou para mim, né? E estava assim, super aflita com aquela situação. E existia a questão judicial também. Mas o que eu faço? Ele está marcando. Fiz uma reunião com o perito, falamos desse contexto. Não adiantou. Marcaram lá no fórum, ele e assistente social, e aí teve uma situação que durante não era nem essa a nossa abordagem, mas durante a perícia, ele quis colocar a criança com o pai, tem uma medida para não fazer isso, a mãe se opôs, ela ficou nervosa, aí o perito acabou brigando com ela também, não deixou ela entrar, pôs a criança com o pai, a mãe ficou desesperada, ligou para o advogado, ligou para mim, chamou a polícia, aí deu o maior problema, aí ela saiu de lá, foi lá, fez um boletim de ocorrência contra os peritos, né? E nisso a gente já fez uma manifestação, né, dizendo assim, que revitimizou a criança, que não deveria ter tido aquele procedimento, né? Foi, na verdade, uma imperícia, né? Porque ele fez uma imperícia em vez de fazer uma perícia, né? Não deveria ter promovido aquele contexto. Então, assim,
Olha que confusão, né? Nem concluiu o exame e se não tem ali, coloca, revitimiza a criança, não tem ninguém que representa a mãe também, né? Do ponto de vista, assim, técnico daquela matéria. Então, é muito trabalhoso também. E o procedimento é o mesmo, né? Esse procedimento clássico. Fazer o quesito, fazer uma avaliação dele, dar um parecer, manifestar sobre o trabalho do perito, basicamente. É importante. Né? Então, assim, é importante o advogado orientar o cliente, assim, ó, vai ter a perícia. Você tem o direito de ter esse profissional. Não é obrigatório, mas é importante porque ele vai fazer esse papel. Né? Tendo ou não tendo, o advogado vai continuar defendendo ele igual, mas com o assistente, aí é o assistente que faz esse papel todo. Com certeza, com certeza. Eu tenho um caso parecido desse aí. O menino voltou com marca de corda do pescoço, cortada e tudo, e a gente descobriu que era o pai que estava batendo. Mas é isso. Felipe, eu acho que eu convido você, claro, se você puder, a gente marca um dia, um horário, para você vir, né? Mostrar Legal. o teu conteúdo aí maravilhoso para todo mundo do Cível também. Bom, beleza? Obrigado. Obrigado vocês. É assim, você entra na reunião para pegar meus convidados e levar para tua comunidade, é isso? Sou malandro, né, cara? Eu ensino a vender, captar. Na prática. Tá ótimo. Eu vou encerrar a gravação, a gente continua o papo aqui assim que eu encerrar, só que para manter a gravação aqui e manter as formalidades, Felipe, agradeço muito o papo e a conversa de hoje. Foi assim, ampliou a visão do uso dessa perícia e desse ramo que muitas vezes a gente nem passa batido, a gente nem pensa em utilizar muito, só na última hipótese a gente pensa em utilizar, ampliou muito a visão sobre isso. Obrigado mesmo, Felipe. Beleza? Bacana, que bom saber. Eu que agradeço aqui o convite, fico feliz, agradeço também a paciência e a audiência aí de vocês. Só mais um adendo, né? Daí fazendo uma propaganda do Felipe. Assim, eu tenho casos que tem genitores que têm, e agora conhecendo o Felipe, vou indicar. Né? Os caras que ganham muito bem têm capacidade para pagar um perito para ir lá e comprovar o que ele está querendo do filho dele. Então, assim, vocês, alunos do crime ou do civil, usem o assistente, tá? O assistente ganha causa. É literalmente isso, tá? Então, agora a gente tem o contato do Felipe aí, o Felipe vai estar aí, quem precisar, né? Para nós o contato a gente passa e o Filipão vai aí, enfim,